Olá, a proposta pedagógica que nós temos é de um júri simulado, mas usando uma técnica de roleplay, ou seja, o aluno deverá assumir um papel protagonista dentro desse júri simulado. No caso, nós iremos trabalhar com a obra dos Exploradores de Caverna, em que nós temos um assassinato. E nesse caso específico, os alunos deverão, em grupos, se dividirem em aqueles que serão os serventuários de justiça, aqueles que serão os advogados de defesa e bem como aqueles que deverão ser os promotores que irão fazer a acusação. Nesse roleplay, os alunos que serão serventuários de justiça deverão fazer toda a organização do júri simulado como se um juiz fosse. Imaginemos lá um juiz ou uma juíza que passou no concurso público e ele deverá fazer tudo aquilo que for necessário para o seu primeiro júri. E aí ele deverá manter a ordem, deverá cuidar para que tudo ocorra perfeitamente, inclusive fazendo reuniões com seus serventuários, aqueles que irão trabalhar juntamente com ele. Assim como os que serão os advogados de defesa deverão trabalhar as suas estratégias, conversar com os réus, traçar a estratégia de defesa, também com as testemunhas de defesa, que serão personagens desse próprio livro, e eles deverão, dentro ali da hermenêutica, que no caso a matéria hermenêutica jurídica, eles deverão desenvolver uma interpretação mais condizente com a defesa dos seus dos réus, né? Ou seja, daqueles que eles estão patrocinando a causa. No caso do livro, nós temos só um artigo dogmático, os demais deverão ser leis de direito natural, mas direito positivo a gente só tem um artigo que trata da pena de morte. Então, eles deverão desenvolver a sua estratégia de defesa totalmente dentro desse papel, não só do positivismo, mas também de outras fontes do direito, e aí eles vão ter que usar toda essa sistemática que eles aprenderam em sala de aula. Na questão dos promotores, a mesma coisa. Eles deverão fazer a sua estratégia de acusação, deverão trabalhar com as testemunhas de acusação e deverão também fazer uma interpretação, aquela que será mais condizente com a acusação, ou seja, com a defesa da sociedade que eles estão defendendo. Os demais alunos, o grupo que será os réus, depois nós temos os alunos que serão as testemunhas, e nesse caso eles também deverão tratar como um roleplay, ou seja, eles serão os personagens, né, do livro. E além disso, né, serão divididos em grupos desses que serão os protagonistas do júri, mas também os demais alunos que serão aqueles que irão assistir o júri. E aí também é um roleplay no sentido de como uma pessoa que vai assistir um júri da melhor maneira possível. No caso, como alunos que vão assistir um júri e que terão que fazer os relatórios e fazer a participação. Então, a dinâmica é essa. Uma dinâmica ativa em que cada aluno deverá assumir a sua atividade dentro do roleplay. Ele assume o papel que foi imposto dentro dessa atividade, ok?